E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá? Vamos continuar respondendo mais algumas questões para tirar as dúvidas dessas questões que eu passei para você. Tá certo? Vamos lá. Quem já esqueceu meu nome sou eu, professor Elton Dantas, né? E a gente hoje vai falar sobre história. Vamos lá, responder essas questões. Primeiro, cite os fatores que foram importantes para a formação das monarquias centralizadas na Europa. Então, um dos primeiros fatores que foram importantes foi a questão do comércio. É com o comércio que vai ser importante que haja uma centralização do poder, porque esse comércio vai conseguir mais lucros com essa concentração. A gente mostrou lá para vocês, lá naquele mapazinho, e via que a Europa era totalmente fragmentada e que cada um daquelas regiões, daqueles pequenos feudos, tinha o poder de cobrar impostos. Para os comerciantes isso era extremamente ruim, porque quando eles iam fazer o transporte dessa mercadoria de um lugar para o outro, eles acabavam tendo um custo de transporte muito alto, porque eles tinham que pagar vários impostos. Outra questão que favoreceu a centralização, né, do poder na Europa vai ser o êxodo rural. Junto com esse comércio, as pessoas vão sair da cidade e vão migrar, ou vão sair do campo e vão migrar para a cidade, o que vai enfraquecer ainda mais os senhores feudais, né? Então, as cidades vão estar mais populosas e o poder vai estar na mão dessa cidade central, né? Desse burgo, né? Onde o rei habitava. E a última questão que eu vou contar está ligada com isso, que é a questão dizer assim, da unificação dos pesos, das medidas e da própria moeda, que está ligada a essa questão do comércio, né? Então a gente vai ter o quê? Um comerciante que às vezes tinha que fazer o câmbio de moeda a cada cidadezinha que ele passava. E o câmbio nesse período não era um câmbio. Hoje já não é uma coisa assim muito coerente, muito fácil de compreender, né? Como é que aumenta, como é que diminui. Imagine esse período onde as moedas eram cunhadas de forma arbitrária. Cada senhor feudal colocava uma moeda de um tipo, com um material. Então era muito trabalhoso. Então, como esses burgueses, né, esses comerciantes burgueses começaram a ganhar muito poder, esses fatores foram fundamentais. Houve muita pressão para que eles mudassem e assim houvesse a centralização do poder na Europa, certo? Então, eu coloquei aí alguns dos fatores mais importantes, né? Desenvolvimento do comércio, migração de pessoas, formação dos exércitos, né? E a instituição do peso, beleza? Vamos para a segunda. Identifique as principais causas da crise do século XIV. Né? Então, a gente vai ter algumas questões importantíssimas. Primeiro, a Guerra dos 100 Anos, né, que vai abalar a Europa. E a gente vai ter duas potências ali se degladiando. Né? Existem alguns relatos, né, que os gansos acabaram sendo extintos ali na Inglaterra, de tanto que foi utilizado para colocar ali no final da flecha. Né? Então usavam muito as penas dos gansos para colocar ali no final da flecha. Então acabaram extinguindo os gansos ali da Inglaterra durante o período da Guerra dos 100 Anos. Mas isso não é um fator importante. A guerra é importante, né? A outra questão que causou essa crise foi a questão alimentar. Então, por causa da guerra, por causa da diminuição de pessoas trabalhando no campo, que iam para participar da guerra, por causa de um solo extremamente desgastado por ser utilizado durante séculos para o plantio, houve uma diminuição na produção de alimentos e um desabastecimento da Europa, o que gerou um período chamado de a Grande Fome. Ou seja, a galera começou a morrer com fome ali porque não tinha alimentos. E para fechar, a gente ainda teve a peste bubônica, que atacou ferozmente, matando milhares de pessoas ali na Europa. Né? A gente pode ver
que os 4 cavaleiros, né, vamos dizer assim, do Apocalipse tinham atingido a Europa nesse período. Tem um filme bem interessante que faz uma sátira desse momento, que é o filme do Monty Python e o Cálice, acho que é o Cálice Sagrado. Dei uma olhada, interessantíssimo. Mas como eu disse, essas são as principais causas, né? A fome, causada pelo desabastecimento, a peste, né, causada pela peste negra, né, que ocorria por causa da falta de saneamento e de higiene que existia na Europa do século XIV. Então a galera jogava as fezes na frente de casa, não havia esse negócio de separar os locais onde tinham poços de água que eles bebiam dos lugares onde eles colocavam suas sujeiras. Então, o próprio lixo, né, que eles não tinham um trato muito bem feito, então a Europa era empestada de ratos, né? Então o ratinho ia lá na comida dos europeus, mijava, defecava e eles só tiravam ali e comia, não havia uma higiene, né, dos padrões atuais. Então, os quatro cavaleiros, né, do Apocalipse: a fome, a peste, a guerra, que é a Guerra dos 100 Anos, e a morte, né, que vinha junto com tudo isso. Então, esses são os principais causas da crise do século XIV, né, o que levaria à centralização dos estados, das monarquias europeias. Certo? Então, eu trouxe aí alguns, dei um pause, confiram aí com as questões que vocês colocaram. A terceira, né, para você fazer um resumo dos acontecimentos mais importantes da guerra, pessoal, ó, não tem dificuldade. Vocês vão na internet, colocam aí resumo dos acontecimentos e transcrevem, dêem uma lida, tentem entender o que foi que aconteceu, tá certo? Mas é uma resposta pessoal, porque o que é principal para vocês pode não ser principal para outros. Então, a ideia é que vocês acompanhem todos os acontecimentos da guerra e tirem o que vocês acham mais importante. O que eu quero é isso, certo? Que vocês deem a opinião de vocês para saber o que é mais importante. E a última questãozinha que a gente vai responder é a seguinte: indique algumas mudanças que ocorreram a partir do século IV e que são consideradas decisivas para o fim da Idade Média. Então tá aí: a revolta dos camponeses, a Guerra dos 100 Anos e a queda dos alimentos. Tudo isso influenciou para que começasse a se extinguir essa Idade Média. Beleza? Pessoal, hoje é isso, é rapidinho, né? Confiram aí com as respostas de vocês. Qualquer coisa podem me contatar, certo? Beleza? Contatem lá pelas redes sociais.